E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva, que está detrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Oi, meu nome é Caleb. Hoje é o dia 31 da nossa jornada, do nosso desafio com o Bible Journey. Hoje vamos ler os capítulos 11, 12 e 13, e no final vou te falar o que me chamou a atenção. O Bible Journey é um desafio diário de 365 dias, onde lemos a Bíblia todos os dias. São lives diárias no YouTube, feitas em português, inglês e espanhol. Vamos lá? Capítulo 11. E disse o Senhor a Moisés: trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará ir. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: assim diz o Senhor: à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está sentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva, que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua contra o homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. E todos os teus servos descerão a mim e se curvarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso eu sairei. E ele saiu da presença de Faraó com grande ira. E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse os filhos de Israel sair da sua terra. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e o seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão o sangue e colocarão nas suas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, com água, mas assado com fogo, e sua cabeça com os pés e as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte, e o que restar disso até a manhã seguinte queimareis com fogo. Assim o comereis, como vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e vossos cajados na vossa mão. E comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nessa noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, como do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações.
Fareis dele uma festa por ordenança eterna. 7 dias comereis pães asmos. Até o 1º dia afastarás o fermento das vossas casas, porque todo aquele que come pão levedado, desde o 1º dia até o 7º, essa alma será cortada de Israel. E no 1º dia haverá uma santa convocação, e no 7º dia haverá uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisa comer. Só isto poderá ser feito por vós. Observareis a festa do pão asmo, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito. Por isso observareis este dia nas vossas gerações, por ordenança eterna. Do 1º mês do 14º dia do mês à tarde comereis pão ázimo, até o 21º dia do mês à tarde. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer ou o que estiver levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Não comereis nada levedado em vossas habitações, comereis pão ázimo. Então Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias e matai a Páscoa. E tomareis um molho de hisopo e o molhareis no sangue que está na bacia e passareis na verga e nas 2 ombreiras da porta, com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós o sairá pela porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando ele vir o sangue na verga das suas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E observareis isto por ordenança para ti e para seus filhos, para sempre. E acontecerá, quando estiveres na casa que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto, e comerá quando vossos filhos vos disserem: O que quereis dizer com este culto? Que direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. E os filhos de Israel foram e disseram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os servos e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. Então se chamou a Moisés e a Arão à noite e disse: Levantai-vos e saí dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Também levai vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e saí, e abençoai-me também. E os egípcios apressaram o povo para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. E todo o povo tomou a sua massa antes que levedasse as suas amassadeiras, amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram dos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestimentas. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. E os filhos de Israel viajaram de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. E uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos, e vacadas, e muito gado. E assaram bolos ázimos da massa que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançados fora do Egito, e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos,
E aconteceu que, ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiveres circuncidado, dela comerá. O estrangeiro e o servo assalariado não comerão dela. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora de casa, nem quebrareis o seu osso. Toda a congregação de Israel deverá celebrá-la, e quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que todo homem seja circuncidado. Depois ele se aproxime e a celebre. E ele será como aquele que é nascido na terra, porquanto nenhum circuncidado comerá dela. Uma lei haverá para o que é nascido na terra e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que, no mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, por seus exércitos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia, no qual saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou deste lugar. Não se comerá pão levado neste dia, no mês de Abibe. Neste dia, no mês de Abibe, vós saíste. E será que, quando o Senhor te houver introduzido a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, uma terra em que manasse leite e mel, que guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pão asmo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comes pão asmo durante 7 dias, e não se haverá pão levado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo: isso se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás as ordenanças do seu tempo, ano após ano. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido as terras dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito que vier do animal que tiveres, o macho será do Senhor. E todo o primogênito da jumenta resgatarás com a do Senhor. E todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo o primogênito do Senhor entre os teus filhos resgatarás. E acontecerá que, quando seu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Tu lhe dirás: por força da mão do Senhor nos tirou do Egito, na terra da escravidão, da servidão. E aconteceu que, quando o Faraó não queria nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgatado todos os primogênitos de meus filhos. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus filhos, porque com a mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto. Porque disse Deus:
para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começarão a sua jornada de Sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para dar-lhes luz, para que fossem de dia e de noite. E ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Amém. Glória a Deus. O que me chamou a atenção sobre esses 3 capítulos foi que ele, no 11, ele fala, né, o que vai acontecer, e aí nos outros a gente vê acontecendo. Por exemplo, aqui no versículo que eu li no começo, foi o versículo 5 do capítulo 11. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está sentado sobre o seu trono, até mesmo o primogênito da serva, que está detrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então, ele fala que isso vai acontecer, e realmente acontece. E esse acontecimento, em geral, leva a libertação do povo, porque todo primogênito de todo o reino, incluindo de Faraó, que era o rei do Egito, ia morrer. E realmente morre. Mas Deus, ele salva o seu povo através do sangue, que já é um spoiler do sacrifício de Jesus no Calvário. Porque nós éramos escravos, mas aí ele vem com o sangue e nos livra da morte e nos dá a vida. E glória a Deus por isso. Amém? Amanhã é o dia 32, estaremos aqui de novo lendo. Não vai ser eu, mas vai ser outra pessoa. Então nos vemos amanhã. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te dar toda a honra e toda a glória por este momento que podemos ter aqui. Pai, sei que não é um momento muito longo, mas, Pai, mesmo assim eu quero te dar toda a honra e toda a glória, porque só Tu, Pai, és merecedor. Obrigado. Em nome de Jesus eu oro por essas pessoas que estão lendo conosco, estão participando desse desafio, que elas venham se manter firmes, venham se manter fervorentes, Pai, com o fogo dentro delas acesas, Pai, por Ti. Esteja conosco nesse dia maravilhoso, nesse mês maravilhoso, nesse ano maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, nos dando força e nos ajudando, Pai, a permanecer firmes em Ti. Em nome de Jesus, te amamos e amém. Como eu já disse, amanhã é o dia 32, espero que você esteja aqui conosco e seja o legado.